Olá, estamos aqui para mais um episódio do Rigoncast e hoje recebendo o Vital Ben Weiserman. A gente vai falar sobre cultura, ele que tem todo um histórico, um currículo nessa área, além de ideias muito interessantes, principalmente o movimento lá, o Pão Nosso de Cada Artista, que não é novo, né? Boa tarde, bem-vindo aqui, Vital. Boa tarde, agradeço ao Rigon, a Jovem Pan por apoiar a cultura. O movimento Pão Nosso de Cada Artista, ele tem o seu início no ano de 2018, né? Aqui na cidade de Maringá, e fazia um questionamento no engessamento dos acessos a editais, acesso a financiamentos, que ficou o ano de 2017 e 2018 sem nada acontecer aqui na cidade. Então teve que ter essa mobilização ali com 12, 15 artistas na época, que hoje ficaram alguns ainda. Uhum. A gente está falando de fomento à cultura, né? Sim. E eu tive o prazer de ser assessor de imprensa do Antônio Carlos Pupulim, médico, foi vereador, presidente da Câmara, candidato a prefeito. E foi Pupulim, é dele, a autoria da Lei de Incentivo à Cultura, que depois mudaram o nome para a lei, para Prêmio Aniceto Matti, né? E hoje há muita gente que reclama justamente dos critérios, da burocracia, sei lá, da forma de escolha, afinal de contas, né, dos processos. Só deixa eu me alongar e dar um exemplo. Um livro do Donizete Oliveira, jornalista reconhecido, talvez o melhor repórter da atualidade de Maringá, e ele é autor de um livro, passou anos escrevendo um livro sobre o Tião Carreiro, né, e sobre a história geral da sertaneja de Maringá. E teve o projeto recusado. Então quem é da área, fala assim, descrém da forma das coisas que estão aí. Como é que o senhor analisa o tratamento que se dá à cultura aqui em Maringá? Olha, o Rigon, funciona assim, eu conheço o Donizete, né? Ele tem um currículo muito próximo da cultura, né? Tanto ele entrevistou, por exemplo, o Coutinho, que foi nos anos 70, lá em Santos, diz que muito arrediu o Coutinho e tal, como também ele teve com o Fernando Montenegro, com vários artistas de várias esferas da cultura. O que o movimento Pão Nosso de Cada Artista ele questiona é algo muito dentro do que tu me falou agora. Então funciona assim, a cidade ela não pode ficar só nessa dualidade de quem passa no edital e de quem não passa nos editais. Por exemplo, um projeto desse, de um ícone sertanejo, que tinha um Carreiro e Pardinho, eles são dos clássicos sertanejos ali das anos 50 e 60, não sei a data exatamente. Deveria ser aprovado, tanto pelo produto cultural que ele queria trazer, e tanto pelo histórico profissional do Ayrton Donizete. Exato, mas tem uma pitada de Maringá nisso tudo, na história do Tião Carreiro, que foi aqui em Maringá, na Rádio Cultura, no auditório da Rádio Cultura, que ele criou o pagode de viola. Exatamente. Pagode de viola. É uma história, tentaram levar para a Câmara, dar um prêmio. Que era Nerval ali Exatamente. Na época, nos anos 50, no período da bronca do dia do Antônio Sanches, eu acho que deve ser. Então, infelizmente aqui na nossa cidade tem essa peneira de projetos. A cidade, ela funciona assim. Além dos recursos que você pode buscar no Estado, com a iniciativa privada e com a Lei Rouanet, a cidade ela tem um foco hoje em que o Instituto Cultural Ingá acha que é bom. Lá eles têm uma diretoria que aprova isso, e a Secretaria de Cultura nos seus editais. Essa questão da criação, o senhor Pupulim, na época, né, que você falou para mim, trabalhou com ele, até eu acho que o governo Gianotto não se pensava nessa coisa de ter uma lei de incentivo. Ele era meio que contra isso. Aí depois foi criando vários editais. Por exemplo, tem o convite ao teatro, que é um edital, tem um convite às artes plásticas, o convite ao audiovisual, tem a virada cultural, tem a FLIM e tem a Lei Aniceto Matti. Então, graças a Deus, tem essas opções hoje.
Só que o perigo disso, como também o Donizete ficou de fora, no ano de 2022 e 2023, tem um trabalho que eu assessorava e produzia, que ele era sobre os resgates do livro. Então, é um texto escrito por Frank Ferraz, um dramaturgo pernambucano, que cedeu os direitos autorais para um dramaturgo paulista, radicado aqui, William Farias, que é Neverland, a Cidade dos Livros. Então, nessa brincadeira, o livro está muito triste porque as crianças e os jovens esqueceu dele pelas questões da internet, o smartphone e o tablet. Só que o que nós propomos na época é um equilíbrio entre a tecnologia e a fantasia. Nós não podemos hoje fugir das tecnologias do WhatsApp, do PDF, do Pix, das transferências, e até aqui é um meio tecnológico de fazer jornalismo também. Mas nós não podemos também esquecer de que o lúdico, a brincadeira, a reunião é muito importante também. Então, nesse espetáculo, o livro está muito triste. E tem até brincadeiras de meninas dando travesseirada na outra. E esse espetáculo, que falava dos resgates do livro, que foi aclamado, lotamos o Barracão 7 dias, ele ficou de fora da FLIM, da Festa Literária Internacional, porque ele ficou no segundo lugar. Então, a gente tem que discutir com muito cuidado, sem apontar fulano e beltrano. Nós precisamos avançar em relação aos editais. Os editais foi uma conquista que não tinha nos anos 80 e 90, no período de Marilyn Tupã, da Miriam Ramalho, que fez muito pelo CAC, eu acho que você lembra dela. Nossa. Hoje a Ângela Ramalho, que é a prima dela, é da Academia de Letras, tem uma editora. Então a gente tem que romper essa barreira. Porque o projeto número 2 ou 3, pelo conceito daqueles palestrantes, ele não é ruim. Mas eu acho que a gente precisa ampliar os meios de dar mais vida aos projetos. Por exemplo, a ideia de uma incubadora, eu pedi isso na tribuna da Câmara em 7 de junho de 2018. Por exemplo, hoje os editais, eles, digamos assim, eles entram na economia de Maringá de uma forma positiva de 5 a 6 milhões, aproximadamente. Geram de 5 a 6. Então, de 5 a 6 milhões de reais, a cidade é atingida positivamente, que gera outros trabalhos e outros meios. A minha ideia é que, com a incubadora, mais 1/3 de artistas tem o seu projeto aprovado. Às vezes até com um valor menor, de 20%, 30%. Então, por exemplo, precisa se pensar, por exemplo, entender o que é o valor de cada artista. Por exemplo, se hoje temos uma dificuldade, trabalhando como assessor de imprensa de eventos, dos meios de comunicação, às vezes não divulgar o trabalho. Por quê? Precisa de orçamento. Então, o secretário de Fazenda, ele tem que entender que para fazer um muro tem um custo. Para fazer uma casa tem um custo. Pensa-se aproximadamente, em base sindical, que um roteirista do Eixo Rio-São Paulo, falando de um centro que já é conceituado, é de 50 a 70 mil um roteirista ganha para roteirizar um filme. Certo. 70 mil, 80 mil é o que se passa para um proponente de audiovisual fazer um filme. Então tem que se pensar nisso. Tem que se pensar também em um orçamento para que o proponente e a sua equipe possa chegar num órgão de comunicação e também poder negociar de uma forma saudável. Porque a gente está enfrentando um problema que, mesmo o evento sendo gratuito, tem-se uma resistência de um ou outro órgão de não poder ou querer divulgar, porque não tem um orçamento. E eles não vivem de graça ali. Você sabe que uma antena de rádio tem custo, o aluguel de um estúdio tem custo, a manutenção de um quadro de funcionários, uma ilha de edição, os pauteiros e os apresentadores tem custo. Então, a gente precisa entrar numa órbita profissional também, dentro dos orçamentos. Você entende? Não, eu entendo. Você está falando tanto de Lei Rouanet quanto Sim. do Aniceto Tomate ou só Então, dos projetos locais? O que eu gostaria de pontuar que esse projeto, eu estive num lançamento do livro do Donizete com o Dirceu Herrero.
Eu não vou me lembrar o livro aqui, eu acho que é Cabocla. Foi uma obra que foi lançada lá na CIM. Certo. Cara, excelente o livro. Tudo passa pela Dois CIM aqui em profissionais Maringá. excelentes. É. Então, a ideia da incubadora, que eu venho pedindo há 7 anos e virou prioridade no ano de 2022 em conferência, é que aqui tem os projetos aprovados em edital. Os que não conseguirem, que fosse para a incubadora. Por um valor menor, um orçamento mais enxuto. Com isso, injetaria mais de 4 a 6 milhões na economia de Maringá. Então, a questão não é só o poder público ou privado dar dinheiro ao artista. É uma questão que está deixando de gerar economia aqui. Tem um espetáculo, por exemplo, esse que eu falei do Never, ele gera emprego para 12 famílias. 12 famílias, ali, esse técnico, diretor de palco, iluminador, contra-regra, o cenógrafo, ele vai gerar pelo menos em 3 a 4 pontos da cidade esse orçamento. O mercado, a farmácia, o Uber, o happy hour. Então, a questão agora, ela partiu para a questão econômica. Né? E ficou muito... Maringá, ela ficou um pouquinho atrás de outras realidades, como Londrina, Foz do Iguaçu, Curitiba, né? Então, a gente tem que pensar algo daqui para frente. Eu acho que a meta dos administradores, dos secretários e do próprio Conselho de Cultura, que eu ajudei a fundar há 23 anos atrás, é criar algo além dos editais. Porque é o seguinte, o edital, ele demanda ter um CNPJ, saber escrever o projeto. Tem artistas que não sabem como acessar isso. Sim. Né? É muito burocrático. É burocrático. Né? E teve um ano que que nós enviamos, eu e o meu grupo, 10 projetos, não aprovou nenhum. Como que você sobrevive numa cidade que ela não é barata para se viver? O combustível ele é alto, os aluguéis são altos, que ele tem uma... Como é que eu vou dizer para você? Tem uma questão de prioridade da moradia do universitário aqui. Então, tem uma... Se você pegar os eixos Unicesumar, UEM e outras menores e médias, tem um apelo imobiliário a atender o estudante de fora, que tem um poder aquisitivo maior do que o cidadão daqui. Isso torna a cidade cara. Então, eu acho que o poder público e a iniciativa privada, ela devia abraçar melhor a causa, porque eu acho que a cultura ela dá muita publicidade. Só que não é uma publicidade como o atleta, que ele pendura aqui a sua logomarca. Ela é uma publicidade mais a longo prazo. Né? Eu gostaria que você pudesse me explicar como funcionaria isso que você citou, que é o tal da incubadora. Acho que é uma defesa sua antiga. Olha, Rigon, é o seguinte. A incubadora, ela pode funcionar de 2 formas. Ela pode ser gerida pelo Plano Municipal de Cultura e pelo Fundo Municipal de Cultura, como ela também pode ser responsabilizada por uma entidade. Então, por exemplo, existe lá, por exemplo, 30 projetos nessa incubadora. E ela pode ser financiada com verba pública, ela pode ser financiada com verba privada, é a parceria PPP, né, antiga, né? Então, por exemplo, o artista que não passa, né, nos editais, ele procuraria a incubadora, deixaria o seu projeto ali, aguardando ser agraciado com verba pública ou privada. Por exemplo, se a gente pegar o período que é lançado a peça orçamentária, que é ali por setembro, outubro, né? Faz a peça orçamentária e é finalizado ali naquele momento pelo secretário de Fazenda o que vai ser investido e gasto no ano de 2026 por todas as secretarias. Geralmente, acontecem sobras. Por exemplo, eu peguei um caso no ano de 2019 ou 2018 de ter uma sobra de 22 milhões na Secretaria de Educação. Já peguei um caso, uma vez que sou muito próximo da Câmara, dos vereadores lá, de 5 a 6 milhões. Pelo que eu sei, como leigo, não tenho certeza, quando devolve esse orçamento aqui pela lei de responsabilidade fiscal do Fernando Henrique Cardoso, essa verba fica lá disponível. Então, por que não pensar
indirecionar para o Fundo Municipal de Cultura e financiar esses projetos pela incubadora. Tive muita resistência de secretários durante os 3 últimos anos, que eles me falavam assim, como que a gente vai fazer o fundo municipal? Aí vai aparecer outros fundos também que queiram brigar. Eu penso da seguinte forma, cada nicho ele tem que brigar pelos seus interesses, né? Então, por exemplo, tem hoje a Secretaria da Mulher, que foi uma briga, tem a diretoria ou Secretaria de Igualdade Racial, isso foi uma briga muito grande. Então, para ter o plano municipal, a incubadora, tem que ter o CNPJ em dia. Através do CNPJ que passa as verbas. Hoje não tem como fazer as coisas escusas, elas Hoje, têm que na ser claras. prática, mas ele existe, o fundo existe hoje. Olha, essa pergunta eu tenho que conversar com o Tiago Valenciano, porque foi uma promessa entre abril e maio do ano passado, o antigo secretário, o senhor Vitor, que disse que estava encaminhado, e o sucessor dele, o Paulinho Schoffen, falou que o fundo e o plano entraria em vigor. Só que aí, para a gente não falar bobagem aqui, notícias inverídicas, é interessante conversar. Está em funcionamento? Está sendo aplicado? Que é muito perigoso a gente falar uma coisa aqui e não for. Mas ambos deixaram o CNPJ e o plano em ação. Então, o Plano Municipal de Cultura, ele é antigo. Ele foi confeccionado da primeira Conferência Municipal de Cultura de 2012. Ainda no governo da Flor. Então, como é que tá? Como que era a cidade de 2012 e como que é hoje? Quais são as prioridades? E uma coisa que o movimento Pão Nosso Cada Artista também ele questiona, né? Que é o seguinte: nós não podemos, Rigon, por exemplo, dizer que o cachê, por exemplo, de um AC/DC é X ou Y. A gente não pode dizer, por exemplo, que o cachê do Zeca Pagodinho é 10 mil. Não é 10 mil. É um ícone do samba. Então, o que a gente percebeu nos últimos anos aí, nos últimos 7, 8 anos, é que contratava artistas entre 300 e meio milhão de reais. Eu não estou questionando o cachê, mas a forma que era feita, porque é o trabalho deles. E ainda era mais 200, 250 mil de estrutura, segundo fontes concretas que disseram isso. Só que aí, quando era nós aqui da cidade, os mortais comuns... O pessoal que faz a cidade. Faz a cidade, está todo dia aqui, era cachês de 2.200 a 3 mil reais. O que um grupo de pessoas adultas que não tem um incentivo para ensaio, não tem um local público... Londrina já tem esses nichos, né, teatro de bolso. Cada grupo recebe 75 mil ano para manter o espaço, né? Como o espaço Solagasta agora... Eu fiz uma assessoria de cinema, agora recentemente tem. Então, o que a gente percebe é que quando tem a virada cultural e quando tem a Flim, esse artista fica de fora. Por exemplo, em 2018, o curador da Flim levou 40 mil, cara. Eu não estou questionando o cachê dele. O cara deve ter um merecimento para isso. Mas por que também não olhar para a nossa realidade aqui? Olha, vamos pegar aí o pessoal que está batalhando há muito tempo, Sandro Maranhão, Leonil de Lara, Majô, o William, até o Pedro, que eu não sei se está ou não aí na jogada, e os profissionais. Vamos colocar esses caras também? Vamos pegar a Flim e levar para Iguatemi, para Floriano, para os bairros, para a Casa da Cultura? Teve uma Flim que eu abri em 2018, e nós fomos para a Casa da Cultura e para Iguatemi. Sabe? É bacana, o povo gosta. Poxa, eu nunca fui num teatro, eu não conheço. Então, a grande questão é por que não insere também os artistas locais nesses grandes eventos? Não precisa tratar igual, mas... Não, cara, mas insere. Cara, você me citou, você fez eu lembrar do Leonil Lara. Pau de fita. Meu camarada, amigo do meu pai, amigo da minha mãe. Gente, Sueli de Lara, do Grupo Fogança. Tinha o irmão do Leonil, tinha um apelido? Rapaz. Meu Deus, esqueci. Mas já vai passar aqui embaixo. O pessoal do Grupo Quilombo, que fiz parte há muitos anos. O pessoal da UEM também. O pessoal da UEM, do TUM, do pessoal do Meu Clown, que tem um bom trabalho. Eles viajam, eles nos representam pelo mundo inteiro. Então, assim, por exemplo, tem um encarte lá em São Paulo, que eu fiquei 16 anos lá, ele chama Guia do Ator. É um camalhaçozinho assim.
Então, tudo é mandado, eu não sei se é para a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. No Guia do Ator, todos os eventos ali que são financiados ou não, né, pela prefeitura. Então, por exemplo, se o sujeito quer ir num evento ali, ou que ele seja pago ou gratuito de acesso, está ali no Guia do Ator. Durante todo o mês de julho, por exemplo, se a gente fosse entrar agora, perdão, no mês de julho, tem um Guia do Ator. Então, o que eu percebo assim, que são coisas muito práticas que poderia ser implantada em Maringá. Por exemplo, uma bolsa de pesquisa. A gente não tem isso aqui. Em Ponta Grossa tem. Por exemplo, intercâmbio. Eu fui fazer um mapeamento. Eu fui voluntário tanto pelo Rotary, tanto pelo Lions, durante anos da minha vida. Tem uma média de 440, 450 rotarianos, a maioria de um bom poder aquisitivo. Meu amigo, não precisa pegar os 450 rotarianos. Pega 10, 15. Argentina, vamos aqui uma coisa mais leve. O cara vai lá, faz um intercâmbio, recebe um brasileiro, um argentino aqui. Entendeu? Então, o artista, ele precisa desse fôlego para ele poder estar trazendo coisas novas, né? Então, a grande sacada do movimento, não sei se você me permite mostrar o primeiro trabalho aqui, à vontade. né? Que foi até uma reportagem do Joel Cardoso, tá? Esse aqui foi o primeiro ato do movimento, ó. Isso foi em... Aqui foi 23 de maio de 2018, Extinto ao Diário, um caderno de cultura. Então, a partir disso aqui, né, nós, como começamos com o movimento tomou força, pedimos a autorização para o Mário Hosokawa, que era então presidente da Câmara, ele autorizou. Hoje é tudo via CNPJ, é mais complexo. E teve essa troca do senhor Rael pelo Miguel. O Miguel, ele tem digamos assim, um traquejo muito maior do que o ex-secretário, né? Eu acho que tem formação em gestão. Ele conseguiu desengessar os projetos e a coisa foi andando ali. Então, o que eu acho que não dá hoje para a gente fazer é colocar um cara lá que ele não tenha habilidade para o cargo. Né? Por exemplo, o que eu conversei esses dias atrás com um dos assessores do senhor Silvio Barros, é que, por exemplo, o que, na minha opinião, faltou para o atual secretário é, quando ele entrou, chamar a classe para trocar uma ideia ali. Eu acho que era interessante. Mas isso é de praxe. Era interessante. Eu me recordo do Rael fazendo isso. Sim, era interessante. Chamar a classe, vamos conversar, qual que é a sua ideia? Eu tenho essa ideia, temos esse orçamento aqui, e explicar a situação que a prefeitura está. E a gente não sabe. A prefeitura está no azul, a prefeitura está no vermelho, a prefeitura está emprestando dinheiro, porque às vezes a gente está batendo ali e a prefeitura está no vermelho. E a gente sabe que segurança, educação, saúde, infraestrutura, gasolina para a Guarda Municipal circular, isso é prioridade qualquer governo. Acho que a cultura vai para segundo, terceiro lugar. Então, por isso que era importante ele chegar e conversar com a gente. Isso não aconteceu, infelizmente. Mas só dá uma olhadinha no orçamento dos últimos anos, percebe-se que nenhuma administração priorizou a agricultura. A cultura da forma que deveria, né? Então, talvez por conta disso, ao longo do tempo, Maringá foi ficando meio que para trás. Foi. E somente as iniciativas privadas prosperaram. E eu me lembro, se me permite, Vital. Claro, fica à vontade. A gente está aqui, a gente é amigo, cara. Eu participei uma vez como jurado, uma ou duas vezes como jurado daquele festival de cinema que tinha aqui. Do Peri? Do Peri, exatamente. Peri Decante. Peri Decante. Aliás, ficou de fazer um filme sobre... agora, se eu não me engano. Ficou de fazer um filme sobre Maringá, até hoje não ficou pronto o filme. Mas o Peri, aí o que acontece? Aí, naquele ano, o filme O Palhaço havia ganhado todos os prêmios. Todos os prêmios. Sim. Eu votei no Palhaço, de todos os filmes que assisti. O meu voto não contou. Não foi nem... Ele não... Ganhou todos os prêmios do Brasil, menos o de Maringá. Mas aqui tem dessas coisas. Você tem uma máquina que transforma muitas vezes para a iniciativa privada, cultura em dinheiro. Sim. Mas não um dinheiro que não é redistribuído para os artistas locais. E isso é muito perigoso. Ó, eu vou te citar um caso, você pode até procurar depois, eu vou te mandar o contato desse menino. Hoje esse escritor, dramaturgo, roteirista, ele é mais roteirista e diretor.
Fábio Rodrigo. O Fábio Rodrigo, antes de chegar escrever para Disney Plus, para Globo, ele foi meu aluno de cinema na faculdade de Anhanguera, lá por 2014 em São Paulo. Eu morava na Zona Oeste e ia dar aula lá. E vai daqui, vai dali, vai daqui, vai daqui, vai dali. Aí vim embora para cá. Antes de eu vir embora para cá, ele me convidou para fazer uma conclusão de curso, que ele fazia faculdade de cinema também em São Bernardo, e estudava comigo um curso livre de cinema na faculdade de Anhanguera. Ele falou, professor, vamos fazer um documentário? Eu falei, vamos, cara. Eu acabei me tornando o Nonato, que era um jogador de futebol que torrou tudo, esqueceu dos filhos. Aí chega o filho e os netos, quebrando tudo, jogando bola. Muito tempo depois, aí vem a pandemia. Antes da pandemia, ele tem um primo que foi fuzilado na frente da escola sem ter nenhuma passagem pela polícia, sem usar droga, sem importar droga. Fuzilaram ele. Diz que foi por engano. Não sei se foi a polícia ou se foi outros meios que opera no Brasil. Aí ele fez um curta-metragem sobre esse primo dele, só que Kikita ele ganhou 4. Total de prêmio 10. Aí, quando eu escrevia pro jornal O Maringá, no projeto Cinema em Ação, online e impresso, falei, o Fábio, cara, vamos fazer uma conversa aí, pô, é bacana, chegou longe teu trabalho. Eu falei, vamos, professor, agora. Então, assim, eu sinto falta desse desprendimento de São Paulo. Ó, o cara era meu aluno, ele me dirigiu, depois eu entrevistei ele. E ele podia ter um joguinho de ego ali. Hoje eu tô na Globo, hoje eu tô escrevendo pra Disney, você que se dane. Não, cara. Falou, ó, lá atrás, 11, 12 anos atrás, você plantou a semente pra mim crescer, cara. Entendeu? Fiz o documentário, deu certo. Então, essa coisa que inclusive o Robert, que é o Bob, que passou um tempo aqui, ele falou, cara, o que eu percebi de Maringá é que as pessoas elas tendem a destruir umas outras. Artisticamente, ele chegou em Maringá com 50 anos de profissão, teatro, cinema e TV. A esposa dele dava aula aqui na UEM. Ele falou, pô, vou conseguir alguma coisa. Acho que teve só uma produtora, acho que a Rachel Coelho, que deu oportunidade pra ele, lá no espaço, lá do pessoal, lá no final, perto do antigo Bola de Neve. Ele falou assim, olha, eu percebi uma coisa aqui de panela. Eu percebi uma coisa aqui que um tenta destruir o outro, cara. A galera não se junta. Se a galera se juntar, teria que uma extensão de um sindicato. Você sabe por que acabou o projeto Causas e Caos? Você lembra desse projeto? Você lembra? Não. Que era da Globo? Ah, tá. Você lembra? Sim. Que ia de cidade em cidade e contava ali a respeito de lendas urbanas. O meio cultural de Curitiba. Que eles exigiam que o cara tinha que ter o DRT. Cara, o sindicato poderia dar um DRT provisório de 1 ano. O meio artístico de Curitiba que acabou com o projeto. E eu sei disso que eu tenho amigos lá dentro. O Heitor, que está hoje na Mundo Livre, vários amigos lá em Curitiba. Então, assim, olha só. É um pensamento assim muito umbigo, cara. Você já pensou se aquele projeto ele andasse no Sarandi, falasse sobre o Saruê da Operária? Pô, que bacana. Das lendas urbanas de Colorado. Além de gerar trabalho, a gente daria visibilidade aos nossos interiores. Eu conversei com o Cecílio, que está aqui na cidade por esses dias. Que mora em São Paulo, né? Exato. Ele estava falando, inclusive, daquele lance do padre, primeiro padre de Maringá, fizeram um filme sobre ele. Ele foi exibido uma única vez. Então, eu acho que falta também. O alemão? Do alemão lá, que ficou mais parecendo um negócio de propaganda do que falar do alemão. Mas, do padre. É que aquele filme foi assim, pelo que eu sei oficialmente, né? Um dos ex-presidentes da Associação Comercial, acho que é Michel Felipe, se eu não me engano, que ele é do Rio, ele chegou acho que o Miguel Fernando, vamos fazer isso. Então, eu acho que tem que tomar cuidado o seguinte, quando a gente vai fazer cinema, para não ser guerrilha com dinheiro. Guerrilha com dinheiro é um termo no cinema que quando as pessoas não têm experiência, mas tem o dinheiro. Tá entendendo? Então, teve um caso aqui de um conhecido meu aqui, que ele disse que pegou 300 mil para fazer o Armário Mágico, trouxe até o Abreu, Fernando Abreu, é um cara da Globo. Trouxe pra cá, 300 mil. 25 ou 30 ele deixou na mão do cara que disse que era diretor. O cara só chegava lá e falava ação. Aí ele teve que negociar um carro
Pegar uma grana por fora para pagar um diretor mesmo. Cara, o cinema, você pode perguntar para um humor, tem 7 etapas, cara. Tem a decupagem, desculpa, não saber lembrar direito. Decupagem, né? O diretor de fotografia é super interessante nisso. O Gaffer, que é o eletricista. Então tem várias etapas. Então saber dirigir é o cara pegar o roteiro lá seco, solitário, e entender quem que vai fazer a fotografia, quem que vai fazer essa fala, que imagem que eu vou começar. Eu vou usar 1 minuto ou 4 de imagens até a primeira fala. O cinema é científico. Então o cinema, deixando bem claro para quem está entrando hoje, eu estudo cinema há 28 anos, né? O cinema é científico, ele tem um momento do ator, inclusive o seu Jorge falou isso, cantor. Ele tem um momento do ator, ele tem um momento da luz, ele tem um momento da cenografia, ele tem um momento da maquiagem. Ele é um contexto muito grande para aquilo dar certo. E para chegar na tela, aquilo é científico. Então, é uma coisa coletiva. Então a gente tem que parar de ter guerrilha com dinheiro aqui. Eu tenho aliás, isso deve acontecer em toda a cidade aí. Eu sei de gente, por exemplo, que se aproveita de lei de incentivo para fazer livro e não fazer livro. Ele assina você pagar para ser coautor de livro. O mundo da cultura, em determinados casos, não é diferente do da política. Claro que não. Tem uns picareta, tem muito picareta nessa área, né? Então, eu vejo, e eu queria saber sua opinião, Vital, a respeito disso. Maringá ganhou, você citou até o Antenor Sanches, que foi funcionário público, foi vereador, diversos A mandatos. última vez que eu vi ele foi no Festival do Peri. Ah, é? A última vez que eu vi ele. Então, ele que criou o epíteto Maringá Cidade de Canção. Então, Foi a ideia dele? Eu não sabia. Projeto de lei não dele. sabia. E o Então, FEMUSIC veio dos anos 70. Na verdade, além do FEMUSIC, que era festival de concurso, e havia vencedor, hoje é só uma mostra, né, de música, não tem vencedor, né? O público não participa para escolher. Mas Maringá teve... Vai lá para tirar foto para o Instagram. Teve festival do Parque do Ingá, também, graças a Deus, durou pouco, embora tenha trazido gente muito boa. Ecos do Ingá, né? Rosa Maria, vários cantores famosos. Mas se você fazer um festival de música, na época existia animal vivo dentro existia o zoológico, já não combinava. Aquele barulhão, o palco montado e o... Né? Assim, mas Maringá não honra, né, o epíteto Cidade de Canção. Poderia usar isso de uma forma para atrair o povo. Dou como exemplo, Vital, Canela. Na época do disco, Canela era a referência nacional. Os melhores do disco, os mais vendidos, recebiam seu prêmio lá. Isso fazia de Canela uma grande atração turística. Rio Grande do Sul. Então, depois que acabou o vinil e o DVD, a coisa mudou lá. Mas Maringá tem um epíteto, Cidade de Canção. Tem tudo para fazer algo mensal. Só se for fora anual. do tom, né, bicho? Hã? Desculpa, só se for canção fora do tom, né? O pessoal podia dar mais atenção, né? Teve um outro colega de comunicação que eu fui, o Edilson Corrêa, não sei se você o conhece. Não conheço. Eu fui lá e lá eu expliquei o problema que um amigo meu, Gustavo Mazzetto, ele é da banda Relief. Então ele toca assim 1 ou 2 vezes por semana aqui na cidade. Então pensa assim, você vai comprar hoje um violão Takamine coreano, $2.000. $2.000 é mais de R$10.000. Uma caixa de som Marshall, que é profissional, 15, 20 mil. Aí a hora que os caras vão fazer um sonor, tal do empresário aqui, os caras querem pagar 500, 600 conto, não cobre o custo do cara. Às vezes um músico, ele tá casado com uma esposa ciumenta, com um filho que recém-nascido. Pô, mas você vai tocar, vai me largar aqui com essa bucha, não fica o dia inteiro fora? Aí o cara pega 100, 150 conto e não dá. E o que eu falei pra ele assim, olha, vocês têm que se organizar e chegar no setor de música e ter como é que eu vou falar pra você? Um cachê básico, pelo menos. Uma coisa padrão pra isso, né? Que tem a ordem dos músicos e tal. Só que aí, o que eu percebi aqui durante muitos anos, inclusive acontece isso comigo aqui, a tal da canjinha. O cara pega R$80.000, teve um cara aqui no ano passado, pegou 80 mil de um projeto aí, eu não vou citar quem que é, o cara queria que eu fizesse assessoria pra ele de graça. Eu falei, cara, eu vou trabalhar pra você 2 meses e meio assessorando o teu projeto, visitando os órgãos, fazendo release, fazendo
disparando release por WhatsApp, visitando aqui. De graça, que jeito, cara? Não tem como, né? Não dá, velho. Ó, isso aqui é o mínimo, isso aqui é o máximo. Normalmente eles embutem no projeto. Isso, o eles que vai ser gasto eles com colocam. divulgação. Tem gente tão, desculpa, canalha aqui na cidade, desculpa o termo chulo ou desonesta, que ela coloca hoje o trabalho mensal ou semanal de um assessor de imprensa especializado em cultura de R$2.500 a R$4.000, só que ele não paga isso pro cara. Ele lava uma nota aí, sei lá você sabe como é que é. Aí o que acontece? Aí o cara, pô, bicho, não deu ninguém no meu evento, cara. Mas, filho, você é o proponente, o produtor, você não tem a experiência da assessoria. Então, às vezes, o cara, quando ele quer comer o churrasco sozinho, ele acaba se engasgando e ficando feio. Exato. Então, o que eu falo de profissionalizar aqui, por exemplo, o cara de luz, ele vai fazer luz, entendeu? Eu não entendo sonoplastia de teatro, paga-se alguém. Dentro do jornalismo, a única coisa que eu não fiz foi ser câmera e âncora. Eu não entendo, eu tenho que pagar alguém para fazer, cara. Você tem que pagar alguém que sabe. Então, essa coisa de jeitinho, de canjinha, isso nos atrasa e faz com que a gente deixe, por exemplo, de pegar muita grana. Quando teve a lei Paulo Gustavo, não sei se você lembra, que é uma lei emergencial, teve cidades com equipe menor que já fez o transfer para receber o dinheiro. Aqui demorou 6, 7 meses, cara. No outro governo. Então, assim, cara, quando fala recurso federal, vamos correr para pegar. Porque se você não pega, esse recurso volta. O que o pessoal que cuida desses orçamentos lá em Brasília vai pensar? O pessoal não está interessado em fazer, vamos usar para outra coisa. Né? Na Conferência de Cultura de 2018, acho que foi até o Marcos Cordioli, que foi um dos palestrantes convidado, Acho boa. ele falou que hoje, naquele período ali, né? Eu acho que era o último ano do Temer, se eu não me engano, que é uma briga entre habitação, entre infraestrutura, infraestrutura, habitação e cultura. Então eles brigam ali, né, o Ministério da Pesca, não sei se existe ainda, para onde que vai o montante maior. É igual, por exemplo, um pai tem 4 filhos, esse mês a tua mesada vai ser melhor, que é o teu aniversário, esse mês vai ser você. Então que briga ali para ter esses orçamentos, né? O que ficou muito complicado no período do antigo governo Jair Bolsonaro, né, é que ficou parado mais ou menos, eu acho que uns 700 filmes lá. Ele não queria, que eu não sei o que, isso aqui. Aquele jeito dele de governar, que eu não vou falar bem e mal. É o jeito dele de governar. Só que cada filme, cara, gera 1.000 empregos. Você tá entendendo? Quando ele faz essa... digamos, essa estratégia de campanha, entendeu? Eu vou agradar aqui, eu vou falar bem aqui, eu vou ferrar aqui. Hoje, Rigon, 5 milhões de pessoas no Brasil, elas sobrevivem de economia criativa, terceiro setor, que foi o que salvou a Europa, né? O projeto Tamar, projetos, por exemplo, a ONG Viva Rio, a LBV é uma ONG, o Olodum é uma ONG que começou no terreiro da Maminha do Cantuá, entendeu? Eu trabalhei com o pessoal que faz o Galo da Madrugada, lá em Recife, uma empresa que eu trabalhei 2 anos. Então, o que tem que entender é o seguinte, se 5 milhões de pessoas vivem de cultura, economia criativa e tal, cara, 5 milhões, o cara tem tio, tem mulher, você bota mais 25. Então, o que eu acho, que o tiro de um pé do antigo governo federal foi esse, na minha opinião. Porque é um nicho que existe, cara. Esse nicho existe. Tá entendendo? Então a gente tinha que ter repensado. Olha, eu não sou tão próximo de vocês, mas vocês vão ter a grana de vocês aí. Quem sabe teria amenizado. Aqui a gente está falando de administração, não de esquerda, direita e centro. Sim. Não, mas de qualquer forma está se fazendo um resgate, porque largaram mão da cultura durante um certo período, né? Eu gostaria de saber quais são os próximos passos do movimento aí, o nosso, do artista, porque... Olha, os próximos passos funcionam assim. A gente tem quanto tempo aí? 5 minutinhos? Não, fica à vontade. Os próximos passos são assim. Eu tive a felicidade de ganhar uma meia dúzia de camisetas, né, do movimento,
em prol do movimento aqui. De quem que é a autoria mesmo? Cássio Manga, lá de São Paulo. Cara, é bom. Amigaço nosso aí, bom cartunista, ele tem exposições permanentes em Portugal, no Japão. Ele fazia o Quem Tira o Chapéu também do Raul Gil, as charges lá. Faz vários trabalhos com Tom Zé, Antônio Fagundes, um bom de mando pra você ver. Legal. A grande sacada do movimento é tornar-se uma startup. Por quê? No ano de 2019 para 2018, uma empresa chamada Pitanga Filmes de Porto Alegre me convidou para ser diretor de núcleo do filme publicitário internacional da John Deere Tratores. Teve que pegar uma equipe de Porto Alegre, uma equipe de Curitiba, inclusive os equipamentos eram de Curitiba, né? A gente trabalhou com a Red Dragon de $30 mil, o equipamento custava R$15 mil a diária, caminhão fechado. Clipagem, que é aquele material de alumínio que você coloca do lado de fora de um veículo para botar uma câmera, fixar. É a clipagem. E aí, o diretor de produção, o Sandro Dreyer, que fez a abertura de 6 novelas da Globo, inclusive Amor de Mãe, foi a última, falou: Vital, tô perdido, cara. Você vai ter que me ajudar. Eu falei: vamos fazer ajudar no quê, Sandro? Cara, eu vou te dar um orçamento dobrado aí, para você me ajudar a achar rádio comunicador, frete, ator. Mas o que tá acontecendo? Não, é que eu chego lá pros caras para fazer o trabalho, e como era uma fazenda, era um silo, então tinha que colocar aquelas selagem, eu acho que é o nome daquilo, né? Selagem é o nome daquilo? Acho que é selagem, cara, selagem. Feno. Para fazer a ideia do trator mesmo trabalhando. Chegava 12h30, não, eu não vou trabalhar mais não, cara, já 12h30, mas não, ia atrás de profissionais, de câmeras, atores e tal, porque tinha o câmera oficial, que era o Lucas Costa, que ele é especialista em Red Dragon, fez curso nos Estados Unidos. E tinha que ter um câmera auxiliar também, né? Como é que eu vou te falar? Numa cena de novela, são 3 câmeras, e quando tem os 2 principais e os figurantes, são 4, 5. Hoje temos drone, temos grua, temos outras tecnologias. Eu tô falando isso dentro da Globo de 98 a 2005, mais ou menos. Né? Hoje tem vários efeitos especiais. E o cara ficou perdido em como achar. Teve, por exemplo, um profissional que ia fazer o primo dentro da cena lá. Então foi 1 minuto e 30 de filme comercial para 30 dias de trabalho. Qual que é a grande sacada? Na startup Pão Cada Artista, eu quero reunir esses profissionais aqui. Se chega, por exemplo, um outro trabalho desse, o profissional, ele não vai ficar perdido. Esse fato de uma produtora, de um filme comercial estar perdido, nós perdemos de rodar aqui, gerar emprego aqui para Londrina, para Foz, para Curitiba, para São Paulo. A grande sacada de filmar em Maringá é que fica 30% mais barato que Rio e São Paulo, porque a distância, a locação, o custo dos profissionais. Se você pegar o sindicato de São Paulo e Rio, o cachê é muito maior, né? Então, a startup é isso. A startup também, ela visa formar artistas, dar palestra. O cara não sabe fazer um PDF de um documento, a gente vai ensinar. Por exemplo, o que eu coloquei no ano passado, a pedido do Ricardo Basso para entregar para o Silvio, um diagnóstico cultural, que eu entreguei para ele antes das eleições das convenções, é que às vezes o artista ele tem dificuldade de se transportar em Maringá. O Calhau é longe. Por que não fornecer dentro desse pacote de acessibilidade para o artista que tem dificuldade um cartão de circular? Por que não fornecer para o artista, até enquanto ele precisar, um acesso aos restaurantes populares aqui? Porque o custo de vida é alto. Se o cara tem um acesso a um cartão, não dinheiro, o cartão, para ele poder se transportar pelo transporte público, Maringá, Sarandi, etc., e ele tem acesso lá ao restaurante popular, que são 4 ou 5 Maringá, ele vai tirar uma despesa muito grande já, enquanto ele faz o projeto. Então são coisas assim muito simples, entendeu? Que não é um absurdo de caro e faria de Maringá atrativa. A bolsa de pesquisa lá de Ponta Grossa, que é longe daqui, é R$2,50. É barato. O cara tem que trabalhar 2 vezes por semana. Teatro e dança. O cara tem um chão. O que eu questionei no ano passado, quando a gente começou a questionar o trabalho do antigo secretário, é que, poxa vida, R$500 mil para quem vem de fora, 250 mil de estrutura,
E tinha amigos nossos aqui que não tinha recurso para passar o final do ano, pagar aluguel e alimentação, cara. Então, é uma coisa assim, de humanização. Isso ampliaria as oportunidades. E o seguinte, um detalhe também importante aqui do movimento, não temos intenções de cargos eletivos. Aqui o cara, ele assina um termo, ele não pode querer ser conselheiro tutelar, vereador, deputado. Por quê? Para não tirar o foco do negócio. O projeto nosso é melhorar a vida da cultura da cidade, da região do Paraná. Entendeu? Então, eu pretendo mandar, não sei quando, uma camiseta dessa para o governador do Paraná, uma para o Luciano Huck e uma para o presidente da República. Não sei quando, mas eu vou enviar. O Ratinho eu tenho um fácil acesso. O Luciano Huck é mais difícil. O Lula, né, presidente. O que eu quero falar para eles? Esse projeto existe. Eu não tenho uma preocupação de pegar esse projeto só para mim. Esse projeto aqui, eu quero que ele dê certo em tudo que é lugar do Brasil, cara. Movimento Pão Nosso, cada artista. Que o artista tenha acesso ao recurso para ter o pão, cara. É uma coisa muito interessante. Você pegar países humanizados e desenvolvidos como o norte da Europa, Estados Unidos, entendeu? O próprio Israel. A cultura lá é uma coisa muito fascinante, tá entendendo? Quantas vezes que eu saía por Lisboa, morei lá, você via, por exemplo, um grupo de fado cantando na esquina, pago pelo governo. Você entrava num shopping na Europa, você via um cara tocando saco, um cara tocando piano. Custeado por público ou privado. Então, o que eu venho propor aqui, cobrar o poder público e até a iniciativa privada, são situações muito simplórias. A incubadora. Diante dos resultados. Faz a incubadora. Quem tiver aí interessado em me ajudar, me procura. Para me ajudar a ter essa startup, porque eu estou começando do zero. E no caso de procurar, como é que te encontra? Tem um Instagram e tem o telefone. Tá, beleza, é só jogar lá. Posso falar? Você fala? Fica à vontade. O Instagram é @VitalBenWeiserman, né? O telefone é o 44 local, 998 13 5165. Então, ok. Eu só queria, você mesmo confessou agora há pouco, que falou com o Ricardo Barros, passar sugestões para o Silvio. Então, eu queria saber o que o senhor aguarda, né? O que o senhor espera desse setor cultural? O senhor acha que o município vai abraçar a causa, não só a sua, mas a causa como cultura geral, ou vai tratar ela como tem sido tratada nos últimos anos? Olha, o que se fala, inclusive tem uma entrevista do senhor secretário no jornal Maringá. Ele veio com otimismo. E eu questionei esses dias atrás o Humberto Crispim Júnior, que é filho do Crispim, você lembra, né? Que ele tá agora como assessor do Silvio. Eu falei para ele assim, olha, Humberto, sinceramente, do lado nosso aqui, tá tendo algumas dificuldades. Do lado de vocês eu não sei. Então, eu acho que é interessante esperar pelo menos mais uns 6 meses o executivo e o secretário de Cultura ajustar o que está acontecendo. Eu acho que você tem que ter esse tempo, cara. É igual um funcionário quando ele entra, você tem que dar um tempo para ele aprender o trabalho. Depois de um ano, aí tem que começar as cobranças. Isso aqui não está funcionando, isso aí tem que melhorar. Né? O Plano Municipal de Cultura tem que colocar em prática, que foi uma promessa do Paulinho que a atual gestão abraçou. Né? Porque ali, bicho, é tudo uma turma só, velho. Paulinho, Miguel, Chico, Vitor, é tudo uma turma só, cara. Eu não sou nenhum idiota. Eles são amigos, eles viajam juntos, sentam juntos. O Joel Cavalcante também é muito próximo do Vitor, quem trabalha junto com. Inclusive, eu acho que com aquela ícone lá, a Juliana Guzoni, eles têm um projeto junto. Então eles discutem as coisas junto. Então é uma turma só. Então essa turma também, eles poderiam ir lá onde eles estão ajudar a cobrar. Como eu cobro. Então eu tento cobrar sem grosseria, sem vandalismo, sem desrespeitar ninguém. Só que assim, eu vou cobrar. Eu vou cobrar na tribuna da Câmara, não tem pudor nenhum. Fui 4 vezes lá de 2017 para cá. Só que eu fui lá, o Rigon, pensando no coletivo, não no individual. Eu fui lá 4 vezes na tribuna da Câmara. É interessante isso, né? A cultura se fortalecer em Maringá. É que todo mundo tem essa consciência. A vida é coletiva, o teatro é coletivo, o cinema é coletivo,
a imprensa, a gente depende da notícia e do espectador e do ouvinte também, do leitor. Tudo é coletivo na vida. Se você pegar uma coxinha, cara, de boteco, se você for enumerar a quantidade de pessoas que tem para fazer ela, passa de 100. Uma coxinha de boteco. Exatamente. Se até uma coxinha de boteco, que poucos dão valor pro salgadeiro, pro confeiteiro ali, vai mais de 100 pessoas para fazer, o cara que plantou o frango, o caminhoneiro, o salgadeiro, o cara que plantou a soja. Você imagina a complexidade que é para você fazer arte? Quantas pessoas que tem por trás disso? Então, por isso que o primeiro critério para o cara trabalhar comigo é ele não ser estrela. Que a gente tem altos e baixos. Falei, você é só um agente cultural, mais nada. Que tem mais responsabilidades que é uma pessoa de senso comum. Interessante. E, a gente já está chegando ao final e eu gostaria de pedir uma coisa Claro, para o pois não. senhor. E desculpa ter chamado de você, porque eu não costumo chamar entrevistado de você. Que isso, Tá? rapaz? Não, eu falo Nós somos da mesma idade, nós temos 28 anos. Tá? A questão Fique à vontade. é o meu jeito. Eu gostaria de ouvi-lo se definir. A definição que o senhor faz do Vital. O Vital, ele é um cara que nasceu em Moarama, Paraná. Filho Tal da amizade. filho da... Trabalhei lá 6 meses. Trabalhou no Moarama Ilustrado, né? E a rádio. Filho da dona Tereza do Seu Edmo, criado pela dona Davina Dias, que já faleceu com 102 anos, e por Alfeu Dias, que foi o meu mentor cultural, meu pai que me criou. Né? Tenho vários amigos, casado com uma alemã chamada Ana Jansen. Tenho grandes amigos aqui, gosto da comunicação, estou desde os 17 anos, gosto do cinema, da arte. E o meu papel nessa cidade, enquanto eu estiver aqui, é ajudar essa cidade a melhorar. Claro, preciso de um teto, de comida, de roupa. Mas o meu objetivo é fazer essa cidade melhorar, nem que seja na unha. É isso que eu quero. Gosto de ser voluntário. Tenho vários amigos no Rotary, no Lais, em igreja. Inclusive, eu fiquei durante 2 anos como voluntário de um templo budista chamado BSGI, Brasil Soka Gakkai Internacional, que é o responsável pelo Dai Gohonzon. O Gohonzon. Então, se entrar um ladrão, você só não mexe aqui. Por quê? Orienta-se, quando a gente não tem uma comunidade, né, no meu meio, ajudar alguma entidade, porque o país é o mesmo, cara. A gente tem meios de buscar Deus, um é ateu, o outro é cristão e tal. A gente tem meios de buscar Deus diferentes, escada diferente, elevador diferente, mas o país é o mesmo. Então, quando você faz alguma coisa pelo teu próximo, você ganha também. Só que é o seguinte, não é fazer algo pelo próximo e colocar foto daqui 10 segundos, não. Faz em silêncio, cara, alguma coisa pelo outro. O cara precisa de uma comida, entendeu? Igual teve uma situação que eu te procurei, você me ajudou, não é verdade? Né? Teve, por exemplo, pessoas que elas estão mais preocupadas com o status do que melhorar a sociedade. Isso é péssimo, bicho. Esse negócio de madame da cesta básica e ter uma bolsa de 50, 100 mil é meio estranho. Ela tá querendo ali se autoafirmar como caridosa e não é assim que funciona, cara. Não é. O bem, ele se faz discretamente, nos bastidores. Exatamente. Bem, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Claro. Se quiser, fique à vontade para acrescentar alguma coisa, se quiser. E se não der, a gente fala. Você falou muito do Maringá aqui, né? Não, mas as novidades, se tiver, disponha também do Maringá News. Sim. Mas a gente tem lá. A gente, né? Eu tenho um projeto em curso de ter um festival de cinema judaico aqui, primeiro festival de cinema judaico. Eu tenho um espetáculo chamado Poetizando Paulo Leminski. Fizemos esse trabalho nos 80 anos de Paulo Leminski, a convite do Sesc aqui, né? Circulamos por bibliotecas, circulamos por eventos, várias coisas. São 4 atores, é muito fácil. Tenho ideia do Movimento Pão Nosso, cada artista aqui, criar uma produtora escola para o cara aprender como é que pilota uma câmera, como é que ele filma, como é que ele edita, o que é uma paleta de cores, o que é um roteiro. Isso é um dos anseios do Movimento Pão Nosso, criar uma produtora escola aqui. Que se você vai pagar para estudar cinema, é uma fortuna. Infelizmente, como o tênis é um esporte de rico, o cinema ainda é uma arte de rico no Brasil. Quando não tem lei de incentivo pública. Tá certo.
Obrigado, Vitor, pela presença. Foi um prazer. O negócio de cultura é muito interessante, né? Eu acho que cultura tem que caminha junto com Sim. sabedoria, conhecimento, né? Claro. E uma pessoa muito importante dessa área em Maringá essa semana participou de um evento fora da cidade, custeado pela gente, pelo contribuinte maringaense, e faz no relatório final, escreve a seguinte frase: as bibliotecas Aí não tem jeito da cultura andar. Escrevendo as bibliotecas não dá. Bem, por enquanto é só. Esse foi mais um episódio do Igoncast e a gente volta na semana que vem. Um abraço a todos.